E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confessou: sonha com a contratação de Jonathan Calleri, jogador do São Paulo. E se assim for, ele viria para substituir Gabigol, que, como todo mundo sabe, vai para o Cruzeiro. Eu vou fazer aqui uma revelação. Conversei com o Rodolfo Landim no hotel, lá no Uruguai. Eu conversei com o Landim e o Landim falou que o sonho de consumo dele pro ataque do Flamengo é o Calleri. O meu seria Vitor Roque. Essa é real. E o STJD marcou o julgamento do Atlético Mineiro pelos episódios de vandalismo no jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar em todas, deixar o like e ficar até o fim do vídeo para deixar um comentário também, beleza? Vou começar falando sobre Calleri no Flamengo, porque Rodolfo Landim teria tido uma conversa com o jornalista Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro. Nessa conversa, ele teria confessado ao Paparazzo que o sonho dele seria trazer o Calleri, que hoje defende o São Paulo, trazer o Calleri para o Flamengo, e que não tinha conseguido, mas que era um sonho do presidente do Flamengo trazer o atacante para o rubro-negro. Como a gente sabe, o Gabigol não vai ficar no Flamengo para a temporada de 2025. E apesar de você estar vendo muitas e muitas notícias em outros canais, em pessoas que gostam muito do Gabigol, que querem que ele fique, não tem condições alguma do Gabigol ficar. Talvez você ouça isso e fale assim, mas como é que tu pode afirmar que ele não vai ficar? Porque, primeiro, o Gabigol já disse que não vai ficar no Flamengo. Segundo, a relação dele com a diretoria é muito fraca, é muito ruim. É quase que impossível falar que o Gabigol ele vai renovar com o Flamengo, porque a diretoria não vai dar 2 anos de contrato para ele, muito menos 3 anos. Então é 1 ano com aquele aumento salarial. O atacante já disse que não vai ficar. Então o Gabigol não vai ficar no Flamengo. Tirem essa ideia de que ele vai renovar. Tirem essa ideia de que uma postagem que ele faça, ele está fazendo alusão que vai ficar. Não vai ficar. Então o Flamengo precisa se mexer e trazer contratações para o ano que vem. A gente sabe que o Pedro está se recuperando de uma lesão muito grave, mas que provavelmente só vai estar disponível ali entre maio e junho de 2025. Então, nesse início aí de temporada, o Flamengo precisa de um atacante, de um homem-gol. A gente sabe que o Carlinhos, infelizmente, não é um jogador à altura nem de Gabigol, muito menos de Pedro. Então, ele seria ali um reserva imediato para esse substituto do Pedro e do Gabigol. E aí a gente precisa trabalhar com nomes. Revelado agora pelo Paparazzo Rubro-Negro, essa conversa com o Landim, muitos torcedores estão questionando a ideia do Calleri vir para o Flamengo, dizendo que não é um atacante à altura, que não é um bom jogador, que não faz o perfil do Flamengo. Na minha opinião, é um bom atacante sim. Inclusive é carrasco do Flamengo, porque foi dele o gol lá no Maracanã, que de certa forma tirou o título do Flamengo, né, que a gente empatou com o São Paulo, que poderia ter levado para os pênaltis no segundo jogo no Morumbi. Infelizmente, por ter perdido no Maracanã com o gol do Calleri, a gente não teve uma chance, na verdade, de levar para a penalidade e conseguir ser campeão da Copa do Brasil de 2023. Vamos analisar os dados do atacante nesse ano. Em 2024, Calleri fez 50 jogos com 14 gols e 7 assistências. No total, contando as 2 passagens pelo São Paulo, 2016 e 2021 a 2024, são 208 partidas pelo time do Morumbi, com 76 bolas nas redes e 22 passes para tentos. Além do clube paulista, o centroavante atuou em clubes da Argentina, Inglaterra e Espanha. A gente sabe que o Calleri é um jogador experiente, ele sabe fazer gols, tem um bom cabeceio, tem um bom posicionamento, mas assim, eu também não acho que ele seja a altura, por exemplo, do Pedro, mas ele seria um bom substituto para o Pedro. A gente sabe que o Landim também vive os últimos momentos dele como presidente do Flamengo, vendo aí de 6 anos à frente do mais querido. E assim, ele está apoiando quem? Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente atual. Então, se o Dunche ganha, o Rodolfo Landim vai se tornar CEO do Flamengo. E se assim for, ele vai ter muita influência nas contratações para o ano que vem. E se ele tiver essa influência, não tenha dúvidas nenhuma que ele vai procurar realizar esse sonho dele de contar com o atacante do São Paulo. Vamos ver o desenrolar dessa história. Tomara que o Flamengo consiga fazer contratações pontuais e boas, visando que nós temos também o Super Mundial de Clubes, não é? Que o Flamengo vai disputar no meio da temporada de 2025. É uma competição muito boa, a gente vai enfrentar os melhores times do mundo, então tem que estar com o elenco bem reforçado.
Vamos falar sobre aquele episódio de vandalismo na final da Copa do Brasil, porque o STJD já marcou o julgamento do Atlético Mineiro e as coisas vão ficar muito ruins para o Galo, viu? O Atlético foi denunciado 6 vezes pela Procuradoria. O pedido exige punições severas que podem chegar à perda de 10 mandos de campo e uma multa de 1,2 milhão. A Arena MRV foi interditada e não recebe eventos há 2 jogos. O clube tem atuado no Independência com os portões fechados. Além disso, o jogador Saraiva também vai responder por causa da expulsão no final do jogo, não é? E pode pegar aí um gancho de alguns jogos. A gente sabe que também o Atlético Mineiro, de certa forma, já está cumprindo uma parte da sua pena, não é? Porque ele está jogando fora da Arena MRV e não está tendo o apoio da sua torcida. Eu penso assim, que toda punição que for dada ao Atlético Mineiro vai ser pouca, porque esses torcedores pensam que são torcedores, na verdade são vândalos que vestem as cores do clube. E sem dúvida nenhuma, eles mancham a instituição do Atlético Mineiro, que agora vai ser culpabilizada por atitudes de vândalos, de torcedores que acham que estão acima do clube, que não sabem perder, essa que é a verdade. Então, vai pegar um gancho de mais jogos, vai ficar sem a torcida, e se tudo der certo, o Atlético Mineiro também vai ter que pagar uma multa. A gente tem que lembrar também do fotógrafo que foi atingido por causa daquelas bombas desses imorais que jogaram para machucar os jogadores e atingiram um trabalhador, um pai de família que estava ali trabalhando e nada tinha a ver com o Atlético Mineiro e Flamengo, talvez nem torça para nenhum dos times, e pagou o pato por essa atitude ridícula de parte da torcida do Atlético Mineiro. Bom, galera, o vídeo de hoje foi isso. Eu agradeço você que ficou até o final e te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like, beleza? E comenta aí o que é que você acha de Caleri no Flamengo. Valeu, nação, até a próxima.